Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade de todos vocês, né? Saudade da gente estar junto. Mas enfim, né? Estamos passando uma situação, né, atípica aí, né? Complicada para todo mundo. Mas enfim, em nome de Jesus, né? Vamos crer que nós vamos vencer aí essa situação, né? Deus vai dar forças, vai fortalecer a gente para que a gente possa romper aí essa situação. Gente, enfim, a gente vai continuando, né? Da maneira que a gente encontrou aí. Vocês vão ter prova semana que vem, né? Vai ser uma prova aí online, né? A gente não sabe ainda, eu não acho que vai ser situação nova para todo mundo, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Vou tentar fazer aqui uma revisão assim mais sucinta, né? Uma revisão básica aí pra gente, para que a gente possa lembrar, né? Para que vocês possam lembrar os principais pontos aí da nossa matéria, beleza? Então vamos lá. A gente começou, né, gente, esse nosso direito penal 3, a gente começou falando sobre a parte especial, né, do Código Penal, que começa ali no artigo 121. Primeiro crime que a gente começou falando foi o crime de homicídio, né, que diz respeito a matar alguém, né, ou seja, o bem jurídico aí tutelado é a vida. E aí é importante ressaltar, eu já vou até expandir aqui a ideia, que os 4 crimes iniciais aí que a gente viu, né, gente, são crimes dolosos contra a vida. E, né, o que torna isso importante que são esses 4 crimes que vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, que são justamente esses 4, né? Homicídio, induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto, beleza? Mas vamos começar falando aí do homicídio. O homicídio, talvez, né, o crime mais conhecido aí, né, do Código Penal. Como a gente falou, redação só traz matar alguém. A gente percebe que no homicídio o bem jurídico tutelado é a vida de alguém. Beleza, que é importante a gente falar em relação ao homicídio. Vamos começar a falar primeiro sobre, né, ali o homicídio privilegiado, né? Vamos começar a falar sobre o homicídio privilegiado, né, ali no artigo 1º. O que é o homicídio privilegiado, gente? O que é esse privilégio? O homicídio privilegiado é aquela situação em que o sujeito ativo ele mata alguém, mas por causa de uma situação específica ele tem a sua pena reduzida, né? Ele tem a sua pena menor, reduzida de 1/6 a 1/3. O que é esse homicídio privilegiado e em que consiste esse privilégio? O homicídio privilegiado é aquela situação em que o sujeito ativo mata alguém ou por relevante valor moral, ou por relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. É a situação em que o sujeito ativo ele mata outra pessoa, por exemplo, por relevante valor moral. Ele mata o estuprador de sua filha, né, por vingança, ou por relevante valor social, por exemplo, né, um sujeito ativo mata, por exemplo, ali o casal Nardoni, né, que cometeu um crime brutal ali, né, contra a Isabela Nardoni, né, motivo de relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Situação em que a vítima ela tá ali totalmente fora de si, né, sob domínio de violenta emoção, né, ela está completamente, né, envolvida ali pela aquela situação, ou seja, ela está tomada ali, né, de emoção e logo depois de ser provocada pela vítima. Exemplo clássico, né, marido chega em casa, a esposa está com outro e os dois chamam o esposo, né, de corno. Esse cara ali sob domínio de violenta emoção, que está vendo a mulher na cama com outro, e sendo provocado ainda pelos dois, decide matar os dois. Nesse caso, ele vai ser punido por homicídio, mas com a pena reduzida, né? Ele vai ter esse privilégio. Beleza, agora nós vamos falar das situações ali no artigo 121, parágrafo 2º, que são as situações de homicídio qualificado, né? São as qualificadoras que fazem com que a pena ali do homicídio vá de 12 a 30. Quais são as qualificadoras? Aqui eu não vou entrar tanto em detalhes, mas eu vou mais citar para vocês. Primeira situação ali é o homicídio que se dá mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Lembrando que motivo torpe é aquele motivo
repugnante, aquele motivo, né, que causa ali, né, asco. Exemplo, né, matar os pais para ficar com a herança, né, é um motivo ali torpe, é um motivo repugnante, né. E, né, um desses motivos torpes é justamente matar alguém, né, para pegar ganhando uma recompensa, ou seja, alguém te oferece uma recompensa, né, para você matar alguém, ou seja, é um homicídio ali repugnante. Nós temos segunda situação, no caso, o motivo fútil, que é aquele motivo insignificante, né, aquele motivo irrelevante, mata outra pessoa por um motivo tão besta, né? Exemplo, uma pessoa fala que a outra é, sei lá, feia ou chata, a pessoa vai matar a outra porque ela recebeu um xingamento, beleza? A terceira situação aí de homicídio qualificado é aquele homicídio com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, né, tortura ou, né, meio insidioso ou cruel de que possa resultar ali perigo comum, né? Então é a situação em que a pessoa ela utiliza-se de um meio, né, específico, né, para matar outra pessoa, né, envenenada, queimada, né, ou seja, ela se vale ali de uma crueldade, né, ela mata com crueldade. E aí nesse ponto é até importante a gente diferenciar que existem qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas. As qualificadoras subjetivas dizem respeito aos motivos, à intenção do agente. Exemplo, por motivo fútil, por motivo torpe, ou seja, foi a intenção do agente, o motivo que ele utilizou. Já as qualificadoras objetivas dizem respeito aos meios empregados para execução. Exemplo, essa qualificadora aí do inciso 3, com emprego de veneno, fogo ou meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum, ou seja, foi o meio utilizado. Por que é importante a gente falar isso? Pode existir homicídio qualificado privilegiado? Sim, desde que sejam qualificadoras objetivas. Qualificadoras objetivas. Exemplo, matar o estuprador da filha queimado. É um homicídio qualificado por emprego de fogo e privilegiado por motivo de relevante valor moral, beleza? Quarta ali, qualificadora é o homicídio que acontece mediante, né, traição, emboscada ou, né, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Nem a qualificadora ali de pegar a vítima ali de surpresa, né? A vítima não espera aquela situação, né? Não espera aquele homicídio. Ou seja, é a situação em que o sujeito ativo pega a vítima desprevenida. Quinta situação é aquele homicídio, né, para assegurar a ocultação, a execução ou a impunidade de outro crime. É a situação em que um homicídio é cometido, né, para garantir a impunidade, execução ou ocultação ou vantagem relativa a outro crime. Ou seja, eu quero matar uma pessoa, só que até eu chegar na pessoa tem um segurança. Ou seja, eu mato o segurança para quê? Para garantir a execução do meu outro crime, tá? Então, o inciso 5 aí é para garantir a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, ou seja, tem outro crime ali, né? Um homicídio ali condicional. Inciso 6 aí que é bastante importante, porque o inciso 6 diz respeito ao feminicídio, né? Que é o homicídio que é praticado contra a mulher por razões, né, de ser mulher, por razões da condição do sexo feminino. E o que se entende ali razões de condição ali do sexo feminino ali em situação de violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, ou, né, digamos, também por menosprezo, né, matam a mulher simplesmente porque fulano de tal mata, menospreza, né, ou tem, digamos assim, ranço, né, da vítima simplesmente por ser mulher, né? Então essas razões de condição do sexo feminino são na situação de violência doméstica familiar contra a mulher, né, âmbito doméstico familiar contra a mulher, ou situação de menosprezo ou discriminação, né, por ser mulher. Ou seja, esse feminicídio ele não acontece em toda situação. Não é simplesmente porque um sujeito ativo mata uma mulher que vai ser feminicídio. Só vai ser feminicídio desde que esse sujeito ativo mate a mulher ou no âmbito doméstico e familiar ou
por situação de menosprezo ou discriminação contra mulher, beleza? Sétima situação aí, que é o homicídio funcional, é o homicídio que se dá contra autoridades de segurança pública, tá? Contra as autoridades ali do artigo 144, né? Matar policial federal, policial civil, policial militar, bombeiro, polícia penal, polícia ferroviária, a polícia rodoviária ou familiares, né? Né? O homicídio em relação a esses agentes de segurança pública, ou no exercício da função ou em razão da função, ou matar os familiares dos agentes de segurança pública, né, em razão da função de segurança pública ali daqueles agentes. Beleza, gente? Acho que a gente falou de todas as qualificadoras aí. Beleza, é importante a gente falar também que existe o homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? É aquele homicídio que se dá por descuido, né, do sujeito ativo, por quebra do dever de cuidado objetivo. O homicídio culposo é aquele que se dá por imperícia, por imprudência ou por negligência. Né? Um médico que, né, numa cirurgia, acaba não tomando os cuidados necessários e mata ali o paciente. Situação em que uma pessoa, né, acelera demais, passa no sinal vermelho e mata a outra, ou seja, um homicídio culposo. Lembrando que em relação ao homicídio culposo, e é só em relação ao homicídio culposo, gente, pode existir a situação do perdão judicial, tá? O perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade. O que é o perdão judicial? Uma situação em que o juiz, vendo que as consequências do crime são tão graves e causam tão mal ao réu, são até mais superiores a do que ele na prisão. Exemplo, um pai que vai sair da garagem e, né, sem prestar atenção, acaba passando por cima do próprio filho. O pai comete um homicídio culposo, ele pode receber perdão judicial do juiz, ou seja, o juiz pode isentar ele de pena. Por quê? A consequência, né, de perder um filho, de ter matado o filho, é até mais superior do que o pai preso. Beleza? Situação de perdão judicial que vale em relação ao homicídio culposo. Beleza? Bacana. Vamos aqui pro artigo 122, que é o crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio. O que é esse crime? Importante a gente falar. O induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio é um crime que acontece quando um sujeito ativo, ele induz, ou seja, ele cria a ideia, ou ele faz surgir a ideia na cabeça de alguém para essa pessoa se matar. Ou ela instiga, a pessoa já tem a ideia e o sujeito ativo fica reforçando. Ou quando o sujeito ativo ele presta auxílio material. Uma pessoa fala que quer se matar, o sujeito ativo então dá um instrumento, dá uma faca, dá uma arma, beleza? Lembrando que o suicida, a pessoa que se mata, ela não comete crime, porque a gente sabe que, como regra geral, autolesão não é crime, né? Até mesmo pelo princípio da alteridade, né? O crime, né, tem que provocar, né, uma lesão a bem jurídico alheio. Nesse caso, o crime acontece quando uma pessoa ela atua, e aí detalhe, não é como partícipe do crime. A pessoa ela é sujeito ativo do crime. E como que é o núcleo do tipo, né? Qual que é a conduta do sujeito ativo nesse caso? Induzir outra pessoa a suicidar, instigar outra pessoa a suicidar ou prestar auxílio material para que outra pessoa tire a sua própria vida. Detalhe nesse caso, falar uma alteração recente ali, né, no começo do ano com um pacote anticrime. Antigamente esse crime não admitia tentativa, né? Antigamente, antes do pacote anticrime, esse crime do 122 não admitia tentativa. Já, né, com a lei 13.964 de 2019, esse crime admite tentativa, tá? Atualmente esse crime admite tentativa, que é importante a gente falar. Esse crime acontece desde que a vítima, tá, tenha capacidade de discernimento, desde que a vítima ali ela seja capaz, né, desde que ela possa de alguma forma oferecer resistência. Por que eu estou falando? Exemplo, se eu chego com uma criança de 5 anos de idade, que não tem, né, desenvolvimento mental totalmente completo, chego para ela e falo o seguinte: por que você não coloca a roupa do super-homem e pula da janela, né, você vai conseguir voar. Se a criança faz isso e morre,
Nesse caso, o crime não é de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Nesse caso, é crime de homicídio mesmo. Por quê? Porque nesse caso, a capacidade de entendimento da vítima, ela não foi diminuída, ela foi totalmente retirada, ela foi suprimida, tá? Então, se o induzimento ou instigação acontece em relação à vítima que não tem capacidade de discernimento, ou se essa capacidade de resistência ela é suprimida, nesse caso o crime vai ser de homicídio, beleza? Tem as causas, né, de aumento de pena. Se for por motivo egoístico, a pena vai ser duplicada, né? Se for maior, se for menor de 14, né, e menor de 18, tem um aumento de pena ali também. Beleza, vamos falar agora do infanticídio. O que é infanticídio? O infanticídio é a situação em que o sujeito ativo, né, como regra geral ali, né, quando a mãe, sob a influência de estado puerperal, mata, tá, o filho durante ou logo após o parto. Então, infanticídio é um crime que ele é praticado pela mãe, ele é um crime próprio. A mãe, ela mata o seu próprio filho, mas não é em qualquer situação. É sob a influência de estado puerperal. O elemento subjetivo do tipo aqui é o estado puerperal, que é uma alteração física, biológica, psicológica, né, que a mãe sofre, né, durante a gestação. Ou seja, ela tem uma alteração ali, né, psíquica, né, nos seus pensamentos, fisiológica, né, no seu próprio corpo. Muitas vezes esse estado puerperal até mesmo, né, conhecido aí, né, como depressão pós-parto. Então esse crime só acontece quando a mãe ela está sob a influência desse estado puerperal, sob esse puerpério, ou seja, a mãe tem uma modificação no seu estado psico, né, físico ali. E a mãe mata o seu filho, né, sob a influência desse estado, durante ou logo após o parto. Ou seja, no infanticídio, a vida que é ceifada é a vida extrauterina. Ou seja, a mãe ela comete o infanticídio durante, ou seja, quando o parto está acontecendo, ou logo após o parto. Então, nesse caso, é vida extrauterina. Detalhe que eu queria falar com vocês. Apesar de ser um crime próprio, ele é um crime que admite coautoria. Tá? Admite coautoria. Se a mãe ela fala para o enfermeiro, me ajuda aqui a matar meu filho, o enfermeiro vai lá e ajuda ela, o enfermeiro também responde por infanticídio, né, como coautor. Porque a gente sabe que lá no artigo 30 do Código Penal diz, né, que as circunstâncias ou as condições pessoais, né, não se comunicam, salvo quando elementares do tipo penal. Nesse caso, como o puerpério é elemento, né, do próprio crime, nesse caso, se alguém ajuda a mãe, ele é coautor do crime. Beleza? Importante a gente falar também. Vamos falar aqui do aborto aqui. No artigo 124 ao artigo 128. O aborto, né, ele é um crime em que o objeto, né, jurídico aí é a vida também, só que é a vida intrauterina. Vida intrauterina, ou seja, se dá, né, em relação ao feto, né, o neném ainda não nasceu, né, tá dentro ali do útero ainda. O aborto ele pode se dividir em algumas espécies, né? Nós temos o autoaborto ali no artigo 124, primeira parte, nós temos o aborto consentido, 124, parágrafo 2º, né? Nós temos o aborto provocado por terceiro com ou sem o consentimento da gestante. Então vamos falar um pouquinho de cada. O autoaborto, que está no 124, parágrafo 1º, é quando a própria mãe pratica manobras abortivas. A própria mãe, né, mata o seu próprio filho que está dentro do seu útero. Ou seja, a mãe está grávida, vai lá, pega uma faca, enfia na barriga ou toma um remédio para abortar. Ou seja, é um crime ali de mão própria e aí nesse caso não admite coautoria. O autoaborto, só a mãe pode cometer. Segunda situação aí, no 124, é o aborto consentido, que é a situação em que a mãe ela consente, ou seja, ela autoriza que uma pessoa aborte o filho dela, que uma pessoa, né, tire a vida do seu próprio filho. Ou seja, o aborto consentido é crime praticado pela mãe, crime de mão própria também, porque só a mãe pode consentir. Só que nesse caso a mãe ela recebe a ajuda de outra pessoa.
tá? Nesse caso, a mãe, por exemplo, que não quer ter o filho, chega pro pai e fala assim, olha, mata o bebê aqui. O pai vai lá e enfia uma faca, né? Dá um remédio para a mãe tomar. Os dois são punidos. A mãe pelo aborto consentido e o pai, né, ou o terceiro que praticou, por aborto praticado por terceiro com o consentimento ali da gestante. Lembrando que não existe aborto culposo, tá? Não existe aborto culposo, só existe aborto doloso. E as duas outras situações que são o aborto praticado por terceiro são quando terceiras pessoas, né, um enfermeiro, o pai ou qualquer outra pessoa pratica o aborto, né, tirando a vida ali do filho ali da mãe, sendo que esse aborto praticado por terceiro pode ser com consentimento da gestante, quando a mãe autoriza e consente, ou aborto praticado sem o consentimento da gestante. Ou seja, a mãe ela quer ter o filho normal, chega uma pessoa querendo, né, matar ali a criança, querendo, né, que aconteça o aborto, vai lá e empurra a mãe da escada para ela rolar, né, enfim, vários andares e perder ali o neném. Vamos falar aqui das situações de aborto legal, né? Situações ali de aborto que são autorizadas ali pela lei. Nós temos aí as situações ali do artigo 128, que são as situações de aborto autorizadas. Quando que o aborto é autorizado, gente? Por lei, o aborto legal acontece em duas situações. Primeira é o aborto para salvar a vida da gestante. É o aborto que acontece quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Nesse caso, é chamado de aborto terapêutico, tá? Ou aborto necessário. Então, o aborto para salvar a vida da gestante, tá? Eu queria falar para vocês aí, o aborto para salvar a vida da gestante, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, é o aborto terapêutico ou necessário. E a segunda situação é o aborto decorrente de estupro, tá? E nesse caso é chamado de aborto ético, ou aborto sentimental, ou aborto humanitário. Então é o seguinte, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Pela lei, só existem duas hipóteses de aborto autorizado. Aborto terapêutico ou necessário, que é quando, né, não existe outra forma de salvar a vida da gestante, ou aborto ético, humanitário ou sentimental, que é aquele decorrente de estupro. Legal, só existem esses dois abortos autorizados. Tem outra possibilidade de aborto que é autorizado? Sim, o aborto de feto anencéfalo, né? Quando a mãe está com um neném que não tem cérebro, né? Nesse caso, é autorizado, mas não é por lei, é jurisprudência do STF. Agora tem um aborto que eu queria falar para vocês que não é permitido, que é o chamado aborto eugênico. É aquele aborto quando percebe que o neném tem alguma doença, ou tem alguma anomalia, tem alguma, né, deformidade. Né? Vem sem a mãozinha, sem o pezinho. Nesse caso, esse aborto não é permitido. O aborto eugênico é aquele aborto, né, para preservar a raça. Esse aborto não é permitido.